Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Bem, no nosso catecismo de hoje, eu vou fazer um comentário sobre a leitura de um livro, de uma biografia. Não vou seguir o catecismo de São Pio X, vai ser uma outra explicação à parte. Nós estamos lendo no refeitório aqui no seminário a vida do cura d'Ars, São João Batista Maria Vianney, um santo sacerdote francês. E a leitura, então, muito interessante, cujo título é Os Vianney, ou seja, a família São João Maria Vianney, né, na missa do padre juramentado. Vocês sabem que na França houve uma grande desordem, né, causada pela Revolução Francesa, 1789. E São João Maria Vianney viveu todos esses períodos. Então, algumas comunidades e alguns sacerdotes, para não serem mortos ou perseguidos, faziam um perjúrio, um falso juramento, né, dizendo que iria seguir o Estado, né, e as leis que impunham o Estado, e não iam ensinar mais certas coisas da religião, né, porque a Revolução via como má em si, né, a igreja. Então tinha que acabar com a religião, tinha que acabar com os sacerdotes, com tudo, a não ser que eles se coligassem com o Estado. Assim como aconteceu no México, também cristeiro, né, onde o Estado propôs uma falsa igreja católica, uma igreja nacional, né, assim também se passou na França. Na China também, né, tem a igreja oficial, que está de acordo com o Estado e que ensina o comunismo, né, e nas catacumbas subsiste, né, a verdadeira igreja católica. Então, na época de São João Maria Vianney também se passou a mesma coisa. Alguns padres se venderam ao Estado, né, e os padres verdadeiros, os que seguiam Nosso Senhor, tiveram que rezar missa nas casas, né. Eu achei interessante porque é um pouco parecido com o que nós passamos hoje. Só que a nossa perseguição não vem do Estado diretamente, digamos assim, né, mas de uma própria estrutura oficial que se instaurou lá, né, que substituiu a estrutura legítima, né, e que pedem que os padres agora também se submetam e mudem, não é, a doutrina, ou se adaptem à modernidade. E aqueles padres que não querem ou que não aceitam, né, essas mudanças, então são depostos, né, vão para a marginalidade, ou seja, voltam a rezar missa de novo nas casas, etc. Ou seja, há uma semelhança nesse sentido, né, entre nós. Eu poderia muito bem fazer um acordo com a diocese daqui, com o bispo da diocese e tudo, né, com o Papa Francisco, regularizar a minha situação. Porém, cedendo dessa parte, eu teria que, né, me submeter a todos os ensinamentos dessa igreja oficial. Então, a família de São João Maria Vianney, nessa época, e todas as outras boas famílias também, simplesmente iam à missa. E não prestavam atenção nesse detalhe, se era um padre juramentado, ou seja, coligado com o Estado, ou se era de fato um padre católico, né, que ainda mantinha a verdadeira doutrina. Então, em janeiro de 1791, então, eu vou ler um pouco, talvez vai demorar um pouco o catecismo, então se alguém tiver alguma coisa extraordinária para ir e tal, fazer, podem ficar livres, tá? Mas o catecismo hoje deve durar uns 20 minutinhos. Então, em janeiro de 1791, então 2 anos depois, 1789, começa, né, eclodiu a Revolução Francesa. Então, 2 anos depois, 91, se passa essa história. Época em que a Constituição Civil entrou a vigorar na comarca de Lyon. João Maria ainda não tinha completado 5 anos. Então, São João Maria Vianney tinha 5 anos nessa época. O padre Jacques, rei, sacerdote de Darly, de uma paróquia, durante 39 anos, cometera a fraqueza de prestar o juramento cismático. Então, esse padre, que já estava há 39 anos lá, para não perder a paróquia, para não ser exilado ou morto, fez o juramento. Ou seja, aderiu a essas novas constituições e aceitou esse tipo de igreja nacional francesa. Um juramento cismático. Ou seja, prestou o juramento de servir uma falsa igreja e não a verdadeira. Mas a dar-se crédito às tradições locais, esclarecido pelo exemplo do coadjutor e dos colegas vizinhos,
que haviam recusado tal juramento, não tardou muito em compreender e detestar sua falta. Então esse padre, mediante outros exemplos, padres que fugiram, que não aceitaram esse juramento, que rezavam missa nas casas, ele vendo esse exemplo, ele se arrependeu, né, e detestou fazer isso. Ainda permaneceu por algum tempo na paróquia, celebrando a missa numa casa particular, retirando-se depois para Leão. Mais tarde teve que exilar-se na Itália. Então ele depois foi exilado, retiraram ele de lá porque ele não continuou, né, com esse perjúrio, né, com essa falsa igreja. Entretanto, abriram-se-lhe os olhos. Né, a família de São João Maria Vianney, né, identificaram que na paróquia onde eles iam, o padre era juramentado. Né? Então diz o seguinte, né, o novo cura, o novo sacerdote que veio substituir esse, não é, como também o novo bispo, haviam prestado o juramento. Então, tanto o novo pároco que veio, também era um padre juramentado, tinha feito esse compromisso com o Estado, como também o bispo da diocese também, eram todos, não é, dessa falsa igreja estatal. Mas como poderia suspeitar a boa gente de Dardilly, que era a cidade, que a Constituição Civil, da qual ignoravam, talvez o próprio nome pudesse conduzi-los ao cisma e à heresia. Como é que as pessoas simples vão entender? É como nos dias de hoje, né? A gente fala sobre a questão da missionária, sobre o problema do Bergoglio, desse cisma, dessas heresias que estão acontecendo. As pessoas simples não entendem e simplesmente vão à missa. Né? Mas, ordinariamente, quem está ligado a essa gente, ou a essa falsa igreja e tudo, né, participa daquilo de uma certa forma. Tanto é que a família de São João Maria Vianney, quando descobriu que aquele padre ali estava com o Estado e com a Constituição, não anticatólica, tiveram que se separar. Então, às vezes, mesmo as pessoas simples têm de saber identificar certas coisas. O que é que se passa? O que é que está mudando? Então ele diz, nenhuma mudança aparente se havia operado. Nenhuma mudança aparente se havia operado. Não é como nos nossos tempos que mudaram a missa. Antigamente não, era a mesma missa, tá, os paramentos, nas igrejas, nos templos, tudo, nada, nenhuma mudança se operou. Quer nas cerimônias, quer nos costumes paroquiais. Aí é mais complicado ainda de você poder identificar. Hoje não, os costumes mudaram completamente. Basta você ir em qualquer paróquia, que é uma bagunça completa, não é? Como também nas cerimônias. Quem foi na missa tradicional, quem viveu nessa época e quem vive hoje vê nas bagunças, consegue ver que não houve uma mudança. Peraí, tem alguma coisa errada. Né? Porém, na época de São João Maria Vianney, não, foi simplesmente uma questão de assinar um papel, um documento. Os padres iam lá e diziam, não, para a gente não morrer, para não ser guilhotinado, não é? A gente assina um acordo e não ensina nada mais da doutrina, ensina mais coisas do Estado. Né? E as pessoas não sabiam, né, que isso estava acontecendo. Nenhuma mudança aparente se havia operado, quer nas cerimônias, quer nos costumes paroquiais. Aqueles simples de coração assistiram por algum tempo, sem escrúpulo, à missa do padre juramentado. Do mesmo modo, procedeu com toda a boa fé Mateus Vianney, a esposa e seus filhos. Então, do mesmo modo, tanto o pai como a mãe, né, e toda a família, iam para a paróquia durante um tempo, sem nenhum escrúpulo, bem, não sabiam bem o que estava acontecendo, e assistiam a missa desse padre. Entretanto, abriram-se os olhos. Catarina, a mais velha das filhas, posto que naquela época não contasse mais de uma dúzia de anos, foi a primeira a pressentir o perigo. No púlpito, o novo pároco nem sempre tratava dos mesmos assuntos, como o antigo padre anterior. Os termos cidadãos, civismo, constituição partilhavam suas prédicas. Que era a ideia maçônica, né? Substituir a moral católica pelo civismo, né? Tinha até aquela disciplina, né, de moral e cívica, não sei o que, essas coisas. Ser um bom cidadão somente, mas não ser um bom católico. Às vezes, descambava em ataque contra seus predecessores. Então, esse padre apóstata, cismático, né, também criticava os anteriores, né? Ou os padres que tinham tomado essa posição mais extrema, né, de seguir dizendo a missa tradicional nas casas, ensinando a doutrina sempre contra o Estado. Cada vez mais a influência da igreja era menos homogênea e, apesar disso, mais minguada do que outrora.
Pessoas muito piedosas não compareciam mais aos ofícios divinos, onde, pois, ouviam missa nos dias de festa. Né? Se as pessoas não estavam indo mais à igreja, onde é que eles estavam indo? Então a menininha, a Catarina, né, começou a perceber isso. Interessante como Deus usa, às vezes, uma criança e às vezes os adultos não sabem de nada. Pelo contrário, iam outros que nunca haviam frequentado o templo. Então, a maçonaria, né, os inimigos maus agora estavam indo para a igreja. Né? Catarina sentiu certos receios e os manifestou à sua mãe. As coisas andavam nesse pé quando a família Vianney, né, receberam a visita de um parente que residia em uma outra cidade, Écully. Ah, meus amigos, que fazeis? Perguntou-lhes ao ver que assistiam à missa do padre juramentado. Os bons sacerdotes recusaram o juramento, por isso são caçados, perseguidos, obrigados a fugir. Felizmente, nessa cidade dele, Écully, há alguns que ficaram entre nós. A estes é que vós deveis vos dirigir. O vosso novo cura separou-se da Igreja Católica com o seu juramento. Não é de modo algum vosso pastor e não podeis seguir. Então esse parente falou, olha, na minha cidade ainda tem um padre ou outro que está rezando a missa escondida, a missa tradicional, e que não tem nenhum pacto aí com essa gente, com essa nova igreja que criaram aí na França, e vocês devem procurar esses padres. Não é? Esses padres que estão sendo perseguidos. Como que fora de si, por essa revelação, né, ficaram extasiados com isso, porque era uma família sempre não sabia, e às vezes até hoje acontece, né? As pessoas que têm o primeiro contato com a tradição ficam assim, mas como assim? Isso existe ainda? Não acabou? Não sei o quê? Ainda? Onde é que tem padre? Onde é que tem missa? E aí começa... Não é? Isso aconteceu também com a família de São João Maria Vianney. Onde é que tem esses padres? Como que fora de si, por essa revelação, a mãe de João Maria não trepidou em interpelar o infeliz sacerdote. Então a mãe de São João Maria Vianney foi na paróquia tirar satisfação com o padre, né? E censurar-lhe a apostasia da verdadeira igreja. Ao citar-lhe o Evangelho, onde está escrito que o ramo separado da videira será lançado ao fogo, levou a seguinte confissão. Né? Então a mãe de São João Maria Vianney falou isso, né? Citando essa passagem do Evangelho, né? Que um ramo separado, né, da árvore, seca, morre, será lançado ao fogo. E o padre, então envergonhado, disse, né? É verdade, senhora, a videira vale mais do que o sarmento. Maria Vianney deve ter explicado aos seus a falta daquele padre, pois conta-se que o pequeno João Maria mostrou horror por esse pecado de apostasia, começando dali por diante a esquivar-se do cura juramentado. Então toda a família, depois que o padre confessou de fato que estava separado da igreja, né, então todo mundo passou a evitar esse padre, né, apóstata. Desde então a igreja paroquial, relicário de tão suaves recordações, onde os pais se haviam casado e os filhos recebido o batismo, deixou de ser para a família Vianney lugar predileto de oração. Não tardou muito a ser fechada. Então, às vezes, as pessoas se apegam também. Né? Quantas pessoas eu conheci diziam, mas eu vou aqui a minha vida inteira na paróquia, eu me casei aqui, fui batizado aqui, e agora o senhor está dizendo que aqui é uma bagunça, que o padre daqui, né, é um apóstata e tudo. Infelizmente é assim. A gente não pode se apegar a nada, como eu digo, nesse mundo. Nada. Porque se a gente tem qualquer apego, a gente pode cair num erro. Né? Às vezes nos cega. Ou a comodidade também. Então a família São João Maria Vianney, apesar de tudo isso, preferiu abandonar a paróquia. E ainda diz que fechou. Anos depois a paróquia acabou. Por quê? Não era católica. Chegaram, porém, os dias da sangrenta perseguição. Todo sacerdote que não prestasse esse juramento se expunha a ser encarcerado e executado. Então, na França, tem até um filme chamado O Diálogo das Carmelitas, não é? Era um convento de religiosas, de monjas. Elas não assinaram, né? Não quiseram fazer esse juramento apóstata, e todas elas foram guilhotinadas, né? O convento. E os sacerdotes também, os religiosos, todo mundo. Ou você fugia da França ou era morto. Então, sem recurso possível, dentro de 24 horas. Todo sacerdote deveria ser encarcerado ou executado dentro de 24 horas. Quem os denunciasse receberia ainda 100 libras de recompensa. Quem, ao contrário, lhes desse agasalho, seria deportado. Então, as famílias também que estavam recebendo os padres escondidos, não é, recebiam também, eram expulsos do país, né? Recebiam penas também. Assim rezavam as leis de 24 de abril
de 17 de setembro e 20 de outubro de 1793. Apesar dessas ameaças terríveis, os sacerdotes fiéis andavam escondidos pelos arredores de Dardilly, dessa cidade. E a casa dos Vianney ocultou a todos, um após outro. Então, a família do Curadás era quem recebia esses padres, né? Os clandestinos, que eram os padres fiéis. Em algumas ocasiões, celebraram nela a Santa Missa. Então, na casa dos pais dele, rezavam a missa, né, escondida. Foi um milagre o dono da casa não ter caído na suspeita de alguns jacobinos, pagando com a cabeça sua santa audácia. Então, porque os vizinhos também, né, revolucionários, se visse que naquela casa estava indo gente ou estava tendo missa, alguma cerimônia, denunciava. Né, e várias vezes ele escapou disso daí. Mensageiros de confiança enviados a essa cidade passavam em certos dias pelas casas das famílias católicas e lhes indicavam o esconderijo, onde a noite seguinte haveriam de celebrar os divinos mistérios. Então, um ia comunicando com o outro em segredo, dizendo onde era que ia ter a missa. Os Vianney partiam sem ruído e marchavam muitas vezes por longo tempo na escuridão da noite. Como eu falei, esse caso do meu avô, que ia 3, 4 horas a pé para a Santa Missa, eles iam de noite, né? Escondidos no mato, nas florestas, até na escuridão, não tinha luz elétrica, né? Atrás da missa. João Maria, todo feliz por ir àquela festa, valentemente meneava as perninhas, né? Ia rapidinho. Os irmãos murmuravam de vez em quando, achando a distância demasiada. Mas a mãe lhes dizia: imitem a João Maria, que nunca se cansa. O João Maria Veneiro mais rapidinho ia na frente e nunca se cansava. Chegados ao lugar combinado, eram introduzidos num paiol, num celeiro, ou quarto retirado, quase às escuras. Ao pé de pobre mesa, rezava um desconhecido, cujo semblante fatigado esboçava suave sorriso. A alegria, não? Depois dos cumprimentos, no canto mais escuro, detrás de uma cortina, em voz baixa, o bom padre aconselhava, tranquilizava e absolvia as consciências. Então, num quartinho lá, os padres confessavam, né, os fiéis. Não raro, jovens noivos pediam que lhes abençoasse o matrimônio. Então, às vezes, nas casas também, né, os que queriam casar, casavam ali também em segredo, porque não podiam ir para as igrejas mais. Enfim, chegava a hora da missa, a missa tão desejada por grandes e pequenos. O padre dispunha sobre a mesa a pedra d'ara, que trouxe consigo, o missal, o cálice e numerosas hóstias, pois não seria só ele a comungar naquela noite. Né? A pedra d'ara é uma pedra que todo altar tem, onde tem a relíquia dos mártires. Né? Todo padre deve rezar a missa sobre esse altar, que é essa pedra onde tem a relíquia ali dos mártires. Então, os padres foram expulsos das igrejas e levavam as pedras para viajar e, por aí, rezando missa. Mais ou menos como a gente faz hoje também. Né? Então, ele punha lá na mesa essa pedra, o altar com as relíquias, onde ele ia rezar a missa, tinha um missal, alguns paramentos, né? e algumas hóstias para os fiéis também. Revestia-se com paramentos amarrotados e desbotados, né? Porque os padres estavam tudo com mala, né? Com viagem, né? Com paramentos simples, né? Não tinha todo aquele esplendor e aquela beleza de uma missa numa catedral, numa igreja. Depois, envolto por silêncio profundo, recolhimento, né? Mesmo numa casa ou num celeiro ou não sei lá onde, o silêncio. Revestia-se com paramentos amarrotados, depois, envolto por silêncio profundo, começava as preces litúrgicas em Troíba da Altaredei, que é a missa que a gente, a parte primeira, né? As orações ao pé do altar. Subirei ao altar de Deus em Troíba da Altaredei. Que unção na voz, que recolhimento e que comoção a dar assistência das pessoas que estavam ali ouvindo. E muitos, para alguns talvez, era a última missa, né? Porque saindo ali poderia ser preso, poderia morrer, ou sei lá, quando aquele padre ia voltar para rezar aquela missa ali de novo, né? Então, piedade e recolhimento. Frequentemente misturavam-se as palavras santas, os contínuos soluços do celebrante. O padre também, comovido com aquela situação, mal conseguia terminar a missa, chorando.
dir-se-ia uma missa nas catacumbas antes da prisão e do martírio, né? Era assim. Como se comovia naqueles momentos inesquecíveis a alma do pequeno Vianney. De joelhos, entre a mãe e as irmãs, orava como um anjo e chorava por ouvir chorar. Além disso, com que atenção escutava, sem compreender tudo, os graves ensinamentos daquele proscrito que arriscava a vida por amor às almas. Não teria sido naquelas reuniões noturnas que ouvira pela primeira vez o chamado ao sacerdócio, né? Então dizem que o São João Maria Vianney, edificado, né? Porque quando criança participou de tudo isso, né? Foi daí que despertou, né, o amor dele ao sacerdócio, à vida religiosa. Ele queria ser um padre de verdade, um padre como aquele que, apesar de estar rezando a missa ali nas casas e tudo, era um verdadeiro sacerdote, né? Era um padre sem compromissos. Então essas catequeses são interessantes porque também há sempre essas dúvidas, né? Por que o senhor não está em comunhão com o bispo da diocese? Por que o senhor não está em comunhão com o pároco e tudo isso? Porque, infelizmente, né, eles caíram numa apostasia, num erro, não é? Oficialmente, publicamente, né? São padres hereges, cismáticos, e como a gente vai poder estar em comunhão com essa gente? Não tem como. Ou há essa separação, não é? Como a família São João Maria Vianney viu, são cismáticos, são apóstolos, são de outra religião, de outra igreja, e eu vou procurar os padres católicos e a igreja católica que ainda subsiste aqui na França de uma maneira escondida. Então é interessante, né? As pessoas falam tanto da visibilidade da igreja. E nessa época, onde é que estava a igreja visível? Né? Se você fosse procurar nesse sentido, você encontraria os templos e os falsos padres, né? E a igreja estava aqui como ofuscada, né? Durante anos aí, né? E fazemos essa analogia porque a história sempre se repete. Às vezes a gente acha que estamos em tempos extraordinários, que nunca viu, que ninguém nunca passou. Pelo contrário, basta você procurar na história da igreja que você encontra, não é, os mesmos problemas, perseguições, né, os verdadeiros padres sendo expulsos e perseguidos, e assim vai. Os fiéis também lutando de sua parte, né, observando, trabalhando, querendo se manter também firmes na fé, porque sem a fé católica íntegra, né, é impossível agradar a Deus. Né? É impossível. Ave Maria Puríssima, em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém.